Domingo 3 de maio de 2020, o mês das flores, o mês de Maria, o mês da mãe, um mês terrível para nós, porque neste mês está sendo decretado o fim, a morte da Lava Jato. Aí você me responde, quem foi eleito porque os brasileiros queriam que ele cumprisse a promessa de manter a Lava Jato funcionando? Pois é. Então eu lhe pergunto, a Lava Jato não tem mais meios de continuar, porque o ministro da Justiça é um petista, adorador do Lula e puxa-saco de Toffoli. O procurador-geral é petista, todos nomeados, o Augusto Aras, todos nomeados por Jair Messias Bolsonaro. Então quem é Judas Iscariotes do século XXI? Jair Messias Bolsonaro ou Sérgio Fernando Moro? Pense bem e me responda. O certo é que ou Moro derruba o Bolsonaro, ou Bolsonaro derruba o Moro. Para tirar Bolsonaro é preciso que o Congresso permita. E o preço do Centrão não são 30 moedas de ouro, como que foi pago aos Judas para atrair Cristo. Não, são 30 bilhões de reais para começar a conversa, que é o que o Bolsonaro deu para os partidos do Centrão antes de começar a negociar. Agora que está negociando, vai ter muito mais bilhão aí, né? O preço do Centrão e do PT, do André Mendonça e do Augusto Aras, para não tirar o Bolsonaro, é o fim da Lava Jato. Moro só tem uma saída, o clamor popular e a força da imprensa. Moro queima a lona do circo ou então os tigres vão devorá-lo. Bolsonaro já vendeu a alma ao diabo. Me lembro do mito de Fausto, que vendeu a alma ao diabo, um poema maravilhoso de Wolfgang Goethe, e de um romance maravilhoso de Thomas Mann, né, Dr. Fausto. É isso aí. Vamos começar pelo Augusto Aras, aquela figura dúbia para elogiar, né? Hoje de manhã, o professor Modesto Carvalhosa me mandou um texto que eu vou ler aqui para você a respeito de uma das grandes sacanagens desse libelo aí do Augusto Aras no processo contra Bolsonaro e Moro. Segundo Carvalhosa, e eu vou ler porque é uma palavra decente de um grande professor, não há justa causa para a notícia-crime contra o ex-ministro Sérgio Moro, por supostas práticas de denunciação caluniosa ou calúnia. De acordo com o artigo 339 do Código Penal, a denunciação caluniosa consiste em dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Ocorre que o ex-ministro da Justiça não provocou por iniciativa própria a instauração de qualquer inquérito no processo contra o presidente da República. Além disso, apresentou publicamente provas, mensagens de WhatsApp, demonstrando que o presidente agiu e age para interferir ilicitamente na Polícia Federal, cobrando informações sigilosas sobre inquéritos em andamento, o que em tese pode configurar hipótese de tráfico de influência, artigo 332 do Código Penal, divulgação de segredo, artigo 153 do mesmo Código, violação do segredo profissional, artigo 154, obstrução de justiça, artigo 2º, 1º da Lei das Organizações Criminosas, 12.850 de 2013. O próprio presidente, em pronunciamento, admitiu que queria interferir no trabalho da Polícia Federal, ou seja, o Moro foi ontem a Curitiba, fez um depoimento de 8 horas, apresentando prova, mas não precisava. O senhor presidente, o Faustonero, né, o Fausto, né? O Bolsonaro é um réu confesso. Em tese, o ministro Moro poderia ser investigado ou processado por denunciação caluniosa se fosse comprovado ao final do inquérito contra o presidente. Todavia, esse não é o caso, pois o ex-ministro já apresentou prova de suas afirmações e o presidente é réu confesso. Então, Aras, te cuida, Augusto. De Augusto você só tem um prenome, viu? Bom, eu tenho dito, aqui eu não tenho autoridade do professor Carvalhosa, não tenho nenhum
lustre de saber jurídico, não tenho pretensões a isso. Mas eu tenho dito aqui que o próprio Bolsonaro é réu, confesso, pois confessou tudo o que o Moro denunciou. O Moro denunciou de manhã, ele confessou à tarde, depois. A favor de minha hipótese, eu cito, além do Carvalhosa, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, disse à CNN Brasil que o depoimento de Sérgio Moro na sede da Polícia Federal em Curitiba é desnecessário, já que o próprio presidente Jair Bolsonaro confirmou as acusações do ex-ministro da Justiça. Aí eu vou citar o doutor Rezec. Tudo aquilo que o ex-ministro Moro disse naquela manhã em que se demitiu do governo foi prodigiosamente confirmado pela voz do próprio presidente da República naquele encontro do Palácio do Planalto, em que ele, tendo todo o seu ministério ao lado, disse exatamente o que o Moro havia dito de manhã, afirmou. Pois é, eu vou pedir desculpa, hoje é domingo, é um dia que normalmente eu tiro folga, estou gravando aqui porque o assunto é grave, a pandemia, ao contrário do que diz o presidente, e seu filho é o que mesmo? Ele não é caçula, né? Sei lá. O 04, seu filho 04, o quarto nota zero da família, né? Disse, bastante criminoso até, né? Então, Joaquim Falcão, professor da Fundação Getúlio Vargas, jurista e membro da Academia Brasileira de Letras, escreveu o seguinte, a respeito dessa campanha infame. Infame! Eu sou aqui um grande crítico do Supremo, já escrevi um artigo no Estadão falando de cada um dos 11. Agora, essa campanha que os bolsonaristas estão fazendo é infame contra Alexandre de Moraes ou qualquer um, né? Porque é para proteger os filhotes. Olha, lá em Curitiba, ontem, no depoimento do Moro, tinha lá um grupo de bolsonaristas dizendo, por que estão aí atrás de outros criminosos e em vez de estar atrás de outros criminosos, estão atrás dos filhos do presidente. Pelo amor de Deus, né? Bom, o Joaquim Falcão escreveu o seguinte, alguns juristas mais radicalmente formalistas acusam a Moraes de ativismo judicial. Assim, o Supremo estaria mesmo interferindo no Executivo. Confundem-se e enganam-se. Data vênia. Uma sentença, acórdão, qualquer decisão judicial não cai do ar sozinha, não se julga com os pés na lua, diria Sepúlveda Pertence. Resulta de uma concatenada linha de produção que inclui petições, denúncias, despachos, inquéritos, etc. Se uma das etapas dessa linha de produção se contamina com o vírus da interferência política, nos inquéritos, por exemplo, contamina todas as etapas até o final, a decisão do ministro do Supremo. Quando Bolsonaro interfere através da Polícia Federal, está em cascata, interferindo no próprio Supremo. Isso sim é ativismo político judicializado. O Supremo está se defendendo, sim, do ativismo bolsonarista. E é autodefesa, a defesa do seu livre convencimento. Como dizia Milor Fernandes, livre pensar é só pensar. Eu quero aqui, antes de terminar esse vídeo, me solidarizar com alguns companheiros, com a jornalista Joyce Hasselman, que está sendo agredida, inclusive moralmente, pelos canalhas, pelos cretinos dos membros do gabinete do ódio, porque ela denunciou. Sua vida pessoal está sendo invadida e isso é um absurdo. É um absurdo porque elas estão além. Quer dizer, é um absurdo porque a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, na qual a Joyce testemunhou, está em pleno andamento. Há um inquérito no Supremo Tribunal Federal de agressões ao Supremo por esse gabinete do ódio, e esses caras continuam disparando ódio por todos os lados, mas não tem polícia nesse país, não tem justiça nesse país. Ô Aras, não tem Ministério Público nesse país.
Profissionais da saúde protestavam em silêncio em Brasília contra adversários do isolamento social e foram agredidos a socos e pontapés por bolsonaristas insuflados pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Um cinegrafista do grupo de comunicação RIC+, em Curitiba, foi agredido na porta da Polícia Federal quando estava fazendo o seu trabalho jornalístico de cobertura dos grupos que estavam à porta da Justiça, violando o isolamento social, se esfregando, fazendo aglomerações. De um lado, os apoiadores do Moro, do outro lado, os apoiadores do Bolsonaro. Apoiadores do Bolsonaro agrediram o cinegrafista na frente da Polícia Federal. Não tinha um policial federal para prender esses bandidos, esses vândalos, esses canalhas, esses fascistas que são contra a democracia? Bom, quando eu disse que esses manifestantes estão sendo insuflados pelo Bolsonaro, o que ele disse, essa TV foi longe demais em apoio às agressões. Pois bem, bolsonaristas ensandecidos agrediram repórteres da Rede Globo, do Jornal Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, durante a carreata da morte pelo fim da quarentena, realizada hoje em Brasília. Eu quero aqui me solidarizar com meu querido amigo, grande fotógrafo, Dida Sampaio, que foi agredido por esses bandidos, quando ele registrava imagens do presidente em frente à rampa do Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios, numa área restrita para a imprensa, quando foi agredido. É uma agressão contra a liberdade de expressão e contra a sociedade, porque a sociedade precisa da informação que tem a fotografia do Dida Sampaio e a imagem dos cinegrafistas. Por essas e outras, é que eu dou razão ao professor de Direito da USP, Miguel Reale Júnior, filho do grande filósofo de direita, Miguel Reale Júnior. O Miguel Reale Júnior foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique, foi secretário da Justiça em São Paulo, professor de Direito, e ele disse o seguinte: não sei se é um quadro de impeachment. Nós estamos dentro de um quadro de insanidade, a mais absoluta. Não é mais um caso de impeachment, é caso de interdição. O que não estiver de acordo com a sua rasa compreensão tem que ser queimado. Por isso é que eu digo, ele é um Bolsonaro. Eu quero dizer que eu já usei esse Bolsonaro, mas eu não vou cobrar a royalty do professor, até porque as palavras estão aí, é como passarinho, é como samba, é um passarinho, né? Antes de terminar, eu queria dizer que o doutor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, né, está coberto de razão quando diz que é preciso haver uma ação mais célere, uma ação mais dura da polícia e da justiça contra esses inimigos da democracia. Já estão sendo investigados há muito tempo. Já está na hora de processá-los, apená-los e prendê-los. O presidente da República é mais difícil, porque é protegido por 1.500 leis. Mas esses aí não. Esses caras que batem em fotógrafo, que vivem agredindo. E eu quero testemunhar o seguinte: o gabinete do crime está sendo investigado, mas não adianta nada. Continua agindo, continua caluniando as pessoas, porque o bolsonarismo é isso. Se você elogiou uma vez na vida o Bolsonaro, você é obrigado a virar um membro, uma reis do seu gado, cego, hipócrita e idólatra. Bom, direto ao assunto, e só a verdade nos salvará.